Aos torcedores que acompanham o canal do Anderson Batista, bom dia. E o começo da segunda rodada da Copa do Mundo começou com uma vitória importante da seleção do Irã diante de País de Gales. Um 2-0 construído na reta final do jogo, nos acréscimos da partida. Uma vitória que credencia o Irã a uma chegada à segunda fase da competição. Já para País de Gales, as lamentações, porque na última rodada a seleção galesa vai enfrentar nada mais nada menos do que a Inglaterra, e até pela fisionomia dos jogadores, a percepção das dificuldades que eles enfrentarão daqui para frente na Copa do Mundo, se quiserem chegar a uma oitava de final. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Pois bem, vimos um jogo num primeiro tempo, um aspecto técnico abaixo, daquilo que se espera de uma partida de Copa do Mundo, tanto o País de Gales como o Irã protagonizando vários erros de passe. As equipes não se encontraram num primeiro tempo, o País de Gales valorizando muito o jogo pelo lado esquerdo, principalmente com as chegadas de Neco Williams e poucas finalizações. Eu acredito que uma vez apenas o Moore, que foi o atacante designado para a partida de hoje, com o objetivo de ter uma referência um pouco mais presente no meio da defesa do Irã, teve apenas uma chance que pudesse incomodar o goleiro Hosseini. E vimos um País de Gales burocrático em seu jogo e um Irã até mais aguerrido. Os primeiros minutos e no decorrer do primeiro tempo, um Irã que teve mais presente no ataque, com chances mais claras e podendo ter aberto o marcador ainda na primeira etapa. No segundo tempo, isso ainda se comprovou ainda mais. Eu acredito que o grande erro da seleção iraniana no primeiro tempo foram os esticões ao ataque, eles que mudaram a sua formatação de equipe, levando em consideração o jogo de estreia contra a seleção da Inglaterra. Na ocasião, diante dos ingleses, eles apostaram apenas na presença do Taremi como o centroavante. Desta vez eles colocam dois homens de ataque. O Azmoun, que havia sido acionado naquele jogo durante o segundo tempo. Desta vez ele foi o titular com mais condições de atuar. Jogador que havia até inclusive jogado com problemas físicos. Desta vez se aparentou estar mais recuperado e apto a jogar por mais minutos. E os dois ficaram muito isolados no ataque. Era perceptível que todas as bolas do Irã eram esticões para os dois que estavam envolvidos em meio à defesa de País de Gales. Então foram facilmente coibidos nas bolas que foram lançadas para eles. Eles não tiveram tanta facilidade para trabalhar e faltou essa aproximação do meio de campo da seleção do Irã, até mesmo para que pudesse ajudar de uma transição um pouco mais rápida ao ataque, para que o Irã pudesse povoar essa defesa de País de Gales com mais peças. No segundo tempo isso aconteceu com mais frequência. A percepção que eu tive é que o Irã adianta suas linhas, consegue ter ali uma pressão mais clara na saída de jogo da seleção de País de Gales, e as chances começam a aparecer. Foram uma jogada, por exemplo, de duas bolas na trave praticamente no mesmo minuto. E a seleção do País de Gales obviamente foi punida depois daquela chegada mais dura do goleiro Hennessy em cima do Taremi. A seleção do País de Gales sofre a primeira expulsão da Copa do Mundo, perde um jogador importante, que é o seu goleiro. Entra o Ward, o goleiro estava no banco de reservas, tira um jogador importante de linha, fica com a inferioridade numérica e com isso a seleção do Irã nem consegue, de uma certa forma, ter aquela pressão exagerada por ter um jogador a mais. Mas fica mais viável até mesmo você atacar. E antes mesmo até dos dois gols marcados nos acréscimos, a seleção do País de Gales teve oportunidades de chegar ao gol. A gente viu ainda o Hosseini praticando defesas. Acredito que 2-3 minutos antes do gol marcado pela seleção do Irã. O primeiro gol, um golaço de fora da área. Mais uma estatística interessante. O primeiro gol de fora da área da Copa do Mundo foi da seleção iraniana. Um chutaço de fora do Chesmi. E depois o Torabi acaba marcando o segundo gol. Quando o País de Gales se expõe, vai todo ao ataque naqueles minutos finais
né, que o árbitro ainda concede. Foram 9 minutos de acréscimos, depois o jogo ainda pulou para 10 minutos de acréscimos, né, e um contra-ataque muito inteligente, né, os jogadores que partiram, né, nessa transição ofensiva 4 contra 2 de País de Gales, né, puxou a marcação e o Torabi teve aí a calma de colocar a seleção do Irã com uma vantagem muito boa, depois de uma derrota, né, sentida, um 6-2, né, e até para quem acompanha aqui o canal percebeu, né, que falávamos da seleção do Irã, que nem tudo foi desastre, né? A seleção da Inglaterra de fato fez uma grande partida na estreia, né, e o Irã não tinha ido tão mal assim. O Irã chegou a marcar 2 gols, inclusive. Eu apontei algumas falhas da defesa da seleção inglesa e hoje se justificou, né, esse Irã que foi mais aguerrido do que a seleção de País de Gales, né, embora não tenha demonstrado tecnicamente o futebol tão atraente num conjunto, né, nos 90 minutos, mas no frigir dos ovos a gente viu que foi a seleção que buscou mais a vitória do que propriamente a seleção de País de Gales, que lamenta essa derrota. Como falávamos há pouco, terão pela frente nada mais nada menos do que a Inglaterra, que ainda vai pegar os Estados Unidos no jogo de hoje. Então, de fato, uma complicação a mais, né, para a equipe da seleção de País de Gales, porque tem a rivalidade com a Inglaterra e tem essa decisão na última rodada, que pode, quem sabe, valer para a Inglaterra, a depender do que venha acontecer nesta sexta-feira, a liderança da chave, né, a liderança do grupo. Então, com isso, né, uma possibilidade real de um grande jogo na última rodada entre País de Gales e Inglaterra, enquanto o Irã, né, vencedor deste confronto, pega os Estados Unidos, que talvez, né, possa vir a campo, né, com possibilidades ainda de classificação, mesmo perdendo o jogo de logo mais. Né, os Estados Unidos poderiam, por exemplo, disputar uma vaga direta com esse mesmo Irã na última rodada. O País de Gales ainda tem chances, Anderson? Tem. Né, tem remotas chances de classificação, tem que vencer de todo jeito a seleção da Inglaterra e vai ter que torcer, né, para que na última rodada, né, o Irã não possa vencer. Né? É uma possibilidade até, por exemplo, um empate entre Estados Unidos e a seleção do Irã, contando, obviamente, hoje com a vitória da Inglaterra. Né? Então é uma combinação aí de resultados e tem que fazer desesperadamente a sua parte na última rodada num jogo altamente complicado. Já vejo a situação do País de Gales um pouco mais complicada, enquanto a seleção do Irã vem motivada para esse último jogo e a depender do que venha acontecer com os Estados Unidos, podendo aí ter uma margem interessante para uma classificação e depender até do empate numa última rodada. Se o Irã empata e a seleção da Inglaterra vence o País de Gales, né, o Irã, né, contando obviamente com a vitória da Inglaterra hoje diante dos Estados Unidos, passaria na segunda colocação. Muita emoção nas arquibancadas, a gente viu homens, mulheres chorando, a gente sabe da situação do Irã, né, a situação política do Irã, como é que estão vivendo nesse momento, né, algumas restrições, principalmente da questão das mulheres não estarem presentes em alguns centros, como o próprio estádio de futebol, né, e hoje a gente viu, jogadores voltaram a cantar o hino do Irã, né, e de uma certa forma tentando aí amenizar um pouco nessa situação com a alegria que sempre traz o futebol, e hoje essa vitória importantíssima para a seleção iraniana pelo placar de 2-0. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!